Olá, hoje a gente vai mergulhar num documento fundamental para quem está de olho no Serviço Público Federal, o edital do Concurso Público Nacional Unificado. A ideia é, assim, destrinchar mesmo a estrutura, os pontos mais importantes desse processo seletivo gigante, né? Exatamente. É um concurso que, olha, abrange muitos órgãos, muitos cargos diferentes e tudo organizado de forma centralizada. A nossa fonte aqui é o próprio edital. É um texto, assim, um pouco denso, claro, mas é essencial para entender as regras do jogo. Vamos começar, então, pela organização. Pelo que vi, está dividido em blocos temáticos, né? Tipo seguridade social, cultura, ciência e tecnologia. Isso mesmo. A pessoa candidata escolhe só um bloco. E aí, dentro desse bloco, pode concorrer para todos os cargos ali, indicando uma ordem de preferência. Isso exige uma decisão bem pensada logo de cara, né? Sim, é uma escolha bem focada. A ideia, eu acho, é agrupar cargos que tenham alguma sinergia, sabe? Talvez para buscar perfis mais alinhados já no começo. É diferente daqueles modelos mais antigos, mais genéricos na primeira fase. Faz sentido. Ah, e um ponto importante: a cidade que a pessoa escolhe para fazer a prova lá na inscrição não dá para mudar depois. É definitivo. Anotado. E o concurso vale por 12 meses inicialmente, depois da homologação, mas pode ser prorrogado por mais 12. Entendido. E como é que funciona a seleção mesmo? Quais são as grandes etapas para passar? Bom, basicamente a gente pode pensar em duas etapas principais. A primeira é, assim, bem robusta. Quem toca é a Fundação Getúlio Vargas e acontece em muitas cidades pelo Brasil. Sei. Ela tem fases dentro dela, prova objetiva e prova discursiva. Essas duas eliminam e classificam. Ok. As duas têm peso. Exato. Para alguns cargos tem também avaliação de títulos, mas essa só classifica, não elimina. E depois vem toda a parte de verificação para quem concorre por cotas, né? PCD, negros, indígenas, quilombolas. E olha, para alguns cargos bem específicos pode ter até defesa de memorial e prova oral. Uau, bastante coisa só na primeira etapa. Já é um filtro e tanto. E para quem passa por tudo isso, o que vem depois? Então, para alguns cargos, tem a segunda etapa, que é um curso ou programa de formação específico. Esse também elimina e classifica, e quem organiza é o próprio órgão para onde a vaga vai. Ah, tá. Fica a cargo do órgão final. Isso. Normalmente, os detalhes dessa fase vêm em outros editais complementares. Falando nas cotas que você mencionou, além da ampla concorrência, como é que funciona essa reserva? O edital detalha bem os percentuais. São 5% para pessoas com deficiência, PCD, um percentual bem expressivo, 25% para pessoas negras, aí entra quem se autodeclara preto ou pardo, e tem a confirmação pela Comissão de Heteroidentificação. Certo, 25%. E ainda 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas. E imagino que tem um processo para validar isso, né? Sim, fundamental. Existem procedimentos bem rigorosos para confirmar essas autodeclarações. Vai desde laudo médico, avaliação por equipe multiprofissional, até análise de documentos e as comissões de heteroidentificação mesmo. A ideia é garantir a lisura, né? Claro, faz todo sentido. E um outro ponto que me chamou a atenção no edital foi a menção à paridade de gênero. Como é que isso se aplica na prática? Pois é, esse é um aspecto bem interessante. O edital traz um mecanismo para tentar equilibrar mais a representação de homens e mulheres que vão para a segunda etapa. Isso se notarem uma desproporção muito grande contra as mulheres em algum cargo específico. E como funciona esse ajuste? Nessa situação, eles podem aplicar notas mínimas diferentes por sexo, para conseguir classificar mais mulheres. Mas tem duas condições importantes. Essas mulheres não podem ter sido eliminadas por outros critérios, e isso não pode desclassificar homens que já estavam aprovados. Entendi. É um esforço para promover mais representatividade, então. Exatamente. Bem explícito no texto. Legal. E pensando no básico do básico, quais são os requisitos gerais para tomar posse e as regras de ouro para o dia da prova? O que não pode faltar ou fazer? Olha, os requisitos são aqueles meio padrão para concurso federal, né? Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa em alguns casos específicos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para os homens, ter aptidão física e mental e, claro, não ter nenhum impedimento legal, tipo ter sido demitido do serviço público num prazo que ainda impeça de voltar. O básico para entrar no serviço público. Isso. E no dia da prova, crucial.
levar documento de identificação original com foto, RG, CNH, passaporte. As versões digitais oficiais no aplicativo do governo também valem. Ah, bom saber do digital. Sim. E atenção, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e tem que ser de material transparente. A famosa caneta transparente. Essa mesma, e zero eletrônicos, nada de consulta, nem pensar em conversar com ninguém, isso dá eliminação na hora. Regras rígidas. E por fim, como é que se chega na classificação final? Aquela que diz quem realmente vai ocupar a vaga. A nota final é uma média ponderada. Ela combina os resultados da prova objetiva, lembrando que tem um mínimo de acertos para não ser eliminado, da prova discursiva e, se o cargo tiver, da avaliação de títulos. Para chamar para a segunda fase, a primeira peneira costuma selecionar mais ou menos umas 9 vezes o número de vagas por bloco e por modalidade de concorrência. 9 vezes é bastante gente ainda na disputa. Sim. Aí, depois de passar por todas as etapas, todos os ranqueamentos, vem as convocações para a pessoa confirmar se tem interesse naquela vaga específica para a qual foi classificada. Fica bem claro que esse concurso nacional unificado é um mecanismo complexo, né? Cheio de etapas, regras bem detalhadas para tentar garantir a organização e a isonomia do processo todo. Sem dúvida nenhuma. E talvez um ponto interessante para a gente pensar, para refletir mesmo, é justamente esse. Como é que essa estrutura toda unificada, com as cotas, com as provas aplicadas no país inteiro, até com essa busca por paridade de gênero, como tudo isso pode, no longo prazo, acabar redesenhando não só a logística dos concursos, mas a própria cara, a própria representatividade do serviço público federal aqui no Brasil. É algo para se observar.